Mesmo que hoje muitos duvidem da existência de lobisomens e criaturas sobrenaturais, eu sei que eles são reais. Vi com meus próprios olhos. E sei que não estou sozinho nessa crença, porque há muitas histórias verdadeiras, contadas por aqueles que sentiram o mesmo terror que eu senti. Tudo começou em 1980, quando eu tinha apenas 10 anos. Minha família se mudou de Jacupiranga, minha cidade natal, para Registro, no interior de São Paulo. Meu pai havia conseguido um emprego em um banco, e isso nos levou à nova casa. Era uma residência espaçosa, com 3 quartos, sala, cozinha, garagem e um quintal imenso. Havia um pequeno jardim na frente, mas era na rua de terra em frente que eu passava a maior parte do tempo, brincando com outras crianças do bairro. Nossa rua era afastada do centro, e além da eletricidade e da água encanada, não tinha muitas infraestruturas. Mas, para nós, crianças, aquilo era um paraíso. Nosso refúgio era um campinho de futebol, a 300 metros da rua, cercado por mata e próximo a um ribeirão. Era lá que nos reuníamos para jogar e nadar. Ao lado da minha casa morava Tony, meu melhor amigo. Nossas mães também se tornaram próximas, e muitas noites eram passadas entre cafés e conversas na calçada, enquanto as crianças corriam pela rua. Foi em uma dessas noites, sob a luz da lua cheia, que tudo começou. Dona Felícia, mãe de Ana Paula, alertou minha mãe para que trancássemos bem as portas e janelas. Ela contou que algumas pessoas haviam visto uma fera desconhecida perto do rio enquanto pescavam. Minha mãe ouviu educadamente, mas não demonstrou preocupação. No entanto, outra vizinha, Dona Raquel, reforçou a história. Um animal estava atacando criações nas redondezas, galinhas, porcos. Minha mãe permaneceu cética, mas eu fiquei aterrorizado. Demorei a dormir naquela noite. Meu pensamento estava fixo na criatura. Rezei para que Deus protegesse minha família, mas por volta das 2 da madrugada, fui acordado por latidos frenéticos. Eram diferentes, uma mistura de medo e raiva. Meu coração disparou. Algo estava na rua. Passos pesados ecoavam pelo chão de terra, acompanhados por uma respiração áspera e profunda. O som se aproximou, e então mudou de direção, indo para o beco ao lado da nossa casa, o mesmo beco que levava ao nosso campinho. Meus 2 cães, grandes e ferozes, normalmente avançariam contra qualquer intruso. Mas naquela noite, apenas latiram e choramingaram, como se estivessem apavorados. Eu deveria ter me escondido, mas algo me impeliu a me levantar e espiar pela fresta da janela. O beco era escuro, mas pude ver, ou melhor, sentir, sua presença. O bicho era grande, de pelagem negra, e seus olhos, vermelhos como brasas, varriam o chão enquanto farejava alguma coisa. Meu irmão Mateus, que dormia na parte de baixo do beliche, acordou e me viu olhando. Perguntou o que era. Apenas fiz sinal de silêncio. Quando ele se aproximou e viu a criatura, seu instinto infantil falou mais alto. Correu para o quarto dos nossos pais. Meu pai acordou e veio ver, mas quando olhou, a fera já havia sumido, correndo na direção do campinho. Ele disse que era apenas um pesadelo, fruto das histórias de Dona Felícia e Dona Raquel. Mas eu sabia a verdade. Nos dias seguintes, nada aconteceu. Mas minha curiosidade só crescia. Eu queria ver aquele bicho novamente. Queria provar que não estava louco. Então, chegou a sexta-feira. Passamos o dia no campinho, jogando bola e nadando no ribeirão. Ao anoitecer, percebi que havia esquecido meus óculos no campo. Como ainda havia um resto de luz, convenci Tony a ir comigo buscá-los. Procuramos perto da trave, mas nada. Descemos até o ribeirão e os encontramos junto a uma árvore que costumávamos escalar para mergulhar na água. O problema era que o sol já tinha sumido e a escuridão se instalava. Voltamos rapidamente.
E foi quando o vimos. Na outra trave do campo, algo rolava na terra. Primeiro, pensei que fosse um homem, mas algo não estava certo. Sua pele se esticava, seus membros se alongavam de maneira antinatural. Meu sangue gelou quando percebi o que estava acontecendo. Ele estava se transformando. Em um reflexo, subi na árvore mais próxima. Tony, sem hesitar, veio atrás. Ficamos lá, escondidos entre os galhos, observando a cena abaixo. O corpo humano desaparecia. No lugar, uma criatura colossal surgia. Era maior do que qualquer cão que já vi. Seus olhos brilhavam em um amarelo fantasmagórico. Sua cabeça, uma mistura grotesca entre um pastor alemão e um porco. O monstro andava sobre 4 patas, mas às vezes erguia-se sobre 2, farejando o ar. Parecia estar procurando algo. Nós. Ele se moveu na direção da nossa árvore e por um instante tive certeza de que estávamos mortos. Mas então ele desviou. Seguiu para o ribeirão. Esperamos alguns minutos e corremos de volta para casa. Minha mãe ouviu minha história e pediu que eu esperasse meu pai chegar do trabalho. Quando ele chegou, ela contou tudo. E ele riu. Disse que, se eu continuasse com essa loucura, me levaria a um médico. Mas a história se espalhou. E então veio a última noite. Pouco depois da meia-noite, fomos acordados pelos latidos desesperados de nossos cães. Meu pai levantou para ver o que acontecia. Ao abrir a porta da frente, ele quase caiu para trás. A fera estava lá. Tentava forçar o portão de ferro, puxando as grades com fúria. Rosnava, babava, os olhos brilhando em puro ódio. Cada puxão fazia o portão estremecer e sacudir a casa inteira. Meu pai, que antes não acreditava, ficou paralisado. Por 10 minutos o lobisomem lutou para entrar. E então, soltou um uivo cortante e desapareceu, correndo na direção do campinho. Na manhã seguinte, meu pai decidiu. Nos mudaríamos para o centro da cidade. Algumas semanas depois, já estávamos longe daquele lugar. Mas às vezes, ele me levava para visitar os antigos vizinhos, principalmente Dona Raquel e sua família, com quem mantemos amizade até hoje. Agora, mais de 40 anos depois, ainda me pergunto, quem era o lobisomem? Tenho certeza de que ele morava, ou ainda mora, naquele bairro. Quando a história se espalhou, ele tentou nos silenciar. Mas por que ele nunca foi atrás de Tony? Por que só me atacou? Talvez algumas perguntas nunca sejam respondidas. Obrigado por chegar até aqui. Boa noite.